Pronto. Os clássicos da sociologia, Karl Marx e Max Weber. Bom, vamos começar com Karl Marx, tá? Um autor lá do século XIX. Ele é um autor preocupado ali em analisar os fenômenos sociais totais, ou seja, aquelas estruturas de apropriação econômica e dominação política. Quando a gente fala de estrutura total, é exatamente essas estruturas sociais que têm essas características, né, abrangentes, como o Ministério da Economia, né, o aparelho jurídico de um Estado, né, enfim, são todas aquelas instituições ali que têm uma amplitude dentro de determinado território. Bom, é um autor também que procura promover uma discussão crítica sobre a sociedade capitalista, né, ele vai dizer que o capitalismo ele mercantiliza as relações entre as pessoas e as coisas no âmbito mundial, ou seja, as relações econômicas não acontecem só no país, acontecem em todos os países, todos os continentes, e ele vai justamente trazer uma discussão crítica dessas relações. E vai buscar, obviamente, integrar ali as contribuições da filosofia com a economia e a política. Bom, Marx ele procurou compreender a história real dos seres humanos e sociedade a partir das condições materiais nas quais eles vivem. Ou seja, a gente costuma dizer que o Marx, a visão, né, o ponto de vista do Marx é aquela denominada de materialismo histórico, ou seja, ele está preocupado em entender ali as relações que levam muitas vezes os homens a produzir os seus meios de sustento, né? Ou seja, a produção dos meios que vão garantir a sua vida, que vão garantir ali a subsistência. E é exatamente isso que ele vai procurar identificar. Em que condições materiais os homens promovem essas transformações na sociedade, né? Transformações das matérias-primas, né? Enfim, para garantir a sua sobrevivência. É isso que ele está preocupado, entender a história dos seres humanos a partir dessas condições que as pessoas vão desenvolvendo para se sustentar, para conseguir se manter, tá? Bom, e o materialismo histórico, segundo Marx, é aquele onde ele vai caracterizar os seres humanos a partir não de uma forma abstrata nem isolada, né, como faziam os pensadores alemães, idealistas, né, enfim. Não, ele vai querer entender a relação dos seres humanos a partir das suas relações ali, que são determinadas por um processo, né, de produção da vida material. Ou seja, pela maneira como os seres humanos trabalham e produzem os meios necessários para garantir o seu sustento, que eu acabei de falar, né, o sustento material das sociedades. E nas sociedades do tipo capitalista, ele vai identificar surgem duas classes, né, dentro dessa dinâmica, né, de produção dos meios para garantir o sustento material, que é a classe burguesa, dona dos meios de produção, né, que vai controlar também o aparelho estatal, o governo, certo, pessoal? E também o proletariado, ou seja, a classe dos trabalhadores, dos operários, aqueles que precisam vender a sua força de trabalho para, em troca de quê? De um salário, né, garantir o seu sustento. O segundo autor é o Max Weber, tá? Que nasce ali no finalzinho, na metade ali do século XIX e escreve até 1920, já no século XX, tá? Bom, ele é um pensador alemão, na virada ali desse século, que vai acompanhar uma sociedade que se modernizava, porque a Europa, e sobretudo aqui a Alemanha, era um contexto extremamente agrário, tá, em que as pessoas estavam inseridas. Mas o Weber ele vai identificar aqui essa mudança rápida que existiu nessa sociedade. Então, ao contrário de Durkheim, esse autor que nós, né, já trabalhamos, né, nos encontros anteriores, no material que eu já postei para vocês, o Weber acreditava na possibilidade da interpretação da sociedade partindo não dos fatos sociais, aqueles fatos totais que o Karl Marx também busca identificar, né, aqueles fatos já consolidados, com suas características externas, né, leis, instituições, normas. Não, ele vai procurar identificar essas mudanças, né, vai procurar interpretar a sociedade a partir das ações dos indivíduos, tá? Ou seja, Max Weber vai promover o estudo das ações sociais, começar então a análise pelo indivíduo, né, que nela vive, na sociedade, ou melhor, verificando as intenções, as motivações, os valores, as expectativas das pessoas, que vão orientar o quê? As ações, né? Se a gente vai fazer alguma coisa, se vai deixar de fazer, ele está preocupado em entender as ações dos indivíduos. E aí, gente, a gente costuma dizer que o Weber ele desenvolveu uma sociologia denominada de compreensiva, ou seja, uma teoria que vai procurar buscar ali, investigar a sociedade a partir da compreensão dos motivos visados subjetivamente pelas ações dos indivíduos. O que eu quero dizer com isso? A sociologia dele quer compreender por que as pessoas muitas vezes votam no candidato e não votam no outro, por que as pessoas escolhem trabalhar num ramo e não no outro, estudar ou não estudar, enfim, ele está procurando entender aqui as ações subjetivas, né? Pensar os motivos
subjetivos que acabam conduzindo, né, a tomada de decisões, as motivações das pessoas. É uma sociologia compreensiva dentro desse ponto de vista. Bom, a ação social, de acordo com Weber, é toda ação humana que é influenciada pela consciência da situação, certo? Onde as pessoas estão inseridas, no contexto onde ela está inserida, na qual se realiza, né, ou pela existência das ações e reações dos outros. É o que a gente costuma falar, né, pessoal? Muitas vezes a gente acaba tomando uma decisão influenciado por algum comentário de alguma pessoa, né, por algum tipo de termo, de experiência que essa pessoa vai ter, que acaba nos influenciando nas nossas escolhas. Por exemplo, quero estudar para garantir ter um bom emprego, um exemplo, tá? Porque o meu primo, meu pai tiveram bons empregos, né, estudando. Ou seja, eu estou tomando uma ação baseada, tá, na situação de outra pessoa, estou sendo influenciado pela ação de outra pessoa e pela reação também. Tá? Bom, a gente costuma dizer que na sociologia weberiana as pessoas podem atuar, de modo geral, mesclando, né, 4 tipos básicos de ação social. Aqui são os principais, tá, que eu quero citar para vocês com alguns exemplos. O primeiro deles é a ação racional com relação a fins, ou seja, aquela em que a pessoa age para obter um fim objetivo previamente definido. Né, eu tenho um objetivo na vida, eu quero atingir aquilo. Por exemplo, estudar para passar de ano. Né? É uma ação racional com um fim, eu quero passar de ano, por isso eu preciso estudar todos os dias, né, ter uma rotina de trabalho, né, de estudos, me alimentar bem, respeitar essa rotina. Tá? Eu tenho um fim aqui, um propósito, onde eu vou desenvolver a minha ação racional. Parecer ser honesto para se eleger, também. Preciso ser honesto, né, o candidato, o público, não pode parecer que um candidato corrupto, passar a imagem para as pessoas de que é corrupto. Não, precisa ter essa imagem de ser honesto para conseguir se eleger na política. O fim dele qual é? Se eleger candidato, deputado, vereador, né, enfim. O segundo tipo, a ação racional com relação a valores. É aquela onde a pessoa ali, o sentido da ação das pessoas está escrito na própria conduta, nos valores que a motivaram. Ou seja, um exemplo aqui, ser contra um aborto é uma ação racional baseada no valor. A pessoa é contra o aborto, pode ser por motivos religiosos, né, enfim, não importa aqui. Mas existe um valor por trás da ação da pessoa, ser contra o aborto. E isso vai direcionar a conduta dela. Não comer carne na Semana Santa também tem um valor, uma regra, né? Se a pessoa é religiosa, não posso comer carne. Né? Tenho que respeitar essas regras, tenho que respeitar determinados valores. Ou seja, estou tomando uma ação baseada nesses valores, né? E isso que vai motivar a minha conduta. O terceiro tipo é a ação afetiva, ou seja, aquela onde a pessoa age pelo afeto que possui por alguém ou algo. Um exemplo, ter ciúmes do amigo da namorada. É uma ação, né, que eu estou desenvolvendo, mas baseada no afeto. Eu gosto, né, da minha namorada, ela tem um amigo, mas tem ciúmes dela, do cara. Né? É uma reação afetiva que eu estou desenvolvendo aqui. Tá? E por último, temos a ação social tradicional, que é aquela, é muito parecido com a ação racional aqui com relação a valores, mas a tradicional diz que é aquela onde a ação das pessoas nos leva a pensar na existência de um costume. Né? Um hábito já arraigado. Um exemplo, fazer o sinal da cruz diante de igrejas, quase que automático, muitas pessoas fazem, né? Ou seja, é um costume que as pessoas têm. E esse costume, né, pensar que existe um costume, de certa forma, vai direcionar a ação das pessoas, né? A partir do momento em que todas as vezes que ela passar na frente de uma igreja, vai fazer o sinal da cruz. Esses aqui são os 4 tipos básicos de ação social. Uma teoria muito importante, gente. Sempre cai em prova do Enem, sempre vai ter alguma discussão ali buscando ou relacionar esses autores, esses clássicos da sociologia, né, o Emile Durkheim, o Karl Marx, o Max Weber, ou buscando trabalhar algum conceito, algum aspecto aqui específico das teorias que esses autores trazem para entender a sociedade ali a partir da modernidade. Aqui a gente está falando de autores que buscam entender a modernidade. Esses aqui são os principais, são os pioneiros na sociologia que vão se preocupar em analisar as sociedades a partir da modernidade. Tá bom?